Já estamos de volta com o Melhor da Tarde. Meu convidado, então, é o doutor Giuliano. Ele que é oncologista, é isso, doutor? Isso mesmo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar do programa. Ainda mais discutir um assunto hoje de extrema importância. Verdade, tão sério, né? Para começar, doutor, o que é a quimioterapia e a radioterapia? Isso. Habitualmente, até algum tempo atrás, a quimioterapia e a radioterapia seriam as duas bases e únicas no tratamento do câncer. A radioterapia, grosseiramente, seria uma forma de receber radiação, uma radiação específica para queimar esse tumor. E quimioterapia são medicamentos que destroem as células que se multiplicam. Mas, infelizmente, ela destrói praticamente todos os tipos de células. As células saudáveis também. Então, quanto a célula se multiplica mais rápida, mais ela vai ser destruída, que é a característica do tumor. Mas, infelizmente, ela atinge todos os tipos. Bom, doutor, nós temos aqui uma novidade que é a imunoterapia, né? Que é o câncer sem quimioterapia. O que é a imunoterapia? Isso, nos últimos 2 anos começaram a surgir várias pesquisas e desde o ano passado saíram as aprovações com relação a uma nova classe de medicação no tratamento do câncer que se chama imunoterapia. O que é? São medicamentos que também são aplicados injetáveis, né, endovenosos, em que eu vou estimular as minhas células de defesa, meus glóbulos brancos, a destruir o tumor. Então, a gente pode falar agora em 2016 que a gente atingiu o que a gente sempre imaginou, que é o nosso próprio organismo isso mesmo, combater a célula tumoral. Com o quê? Com medicamentos que deixam o nosso sistema imunológico, por isso se chama mais inteligente, mais forte. Isso é muito importante, né, doutor? E já tem casos de cura? Isso, com essa medicação é nova? Isso, a medicação é muito nova, sim, né? Então, a gente teve a aprovação de um primeiro imunoterápico há cerca de 2 anos para o câncer de pele tipo melanoma, que é um tumor bastante agressivo. E nesse ano a gente tem a aprovação do segundo imunoterápico para câncer de pele tipo melanoma e câncer de pulmão não pequenas células, que já fez quimioterapia e a quimioterapia não funcionou. O que é interessante é que a gente está falando de 2 meses de aprovação de remédio, então ainda é muito, muito precoce, mas a gente já tem em torno de uns 20 pacientes utilizando o remédio com uma experiência muito boa, uma experiência pessoal muito boa com relação a esses imunoterápicos para câncer de pulmão e melanoma. Então acreditamos assim, ó, que daqui não muito longe já não se usa mais quimioterapia para nada, porque, né? O que a gente está imaginando atualmente é que a quimioterapia vai ser um tratamento de segunda opção, né? Tanto é que a partir do mês de setembro, agora do próximo mês, a gente já vai começar a ter novos remédios. Vou pegar da licença, doutor. Claro. Aqui que deu problema, me parece, no meu áudio. Só um pouquinho. Claro. Vou continuar. Então, a nossa previsão é a partir do mês de setembro a gente começar a ter imunoterápicos, ou seja, a gente não fazer quimioterapia para câncer de bexiga e câncer de pulmão. Esses são estudos com o objetivo de a gente tentar comparar com a quimioterapia e a gente tem a pretensão que esses resultados sejam melhores do que quimio. Então, eu digo que num futuro próximo, a gente confirmando o que a gente vai começar a ser testado agora em setembro, a gente vai ter resultados mais positivos com relação à quimio. Então, a quimioterapia ainda vai ter o espaço? Vai ter. Depois a gente esgotar os esquemas de estimuladores de imunidade, e não são quimioterapias, progrediu, não respondeu, daí sim vai sobrar a quimioterapia. Uma outra coisa, doutor, crianças e adultos podem fazer esse novo tratamento, ou criança até é mais eficiente esse tratamento, porque responde muito mais rápido? Isso, os estudos com crianças, eles são um pouco mais demorados do que os estudos com adultos. E por quê? Por causa da legislação e porque, na verdade, na legislação, para um paciente participar de algum protocolo, ele tem que assinar um termo e tem que estar ciente que o remédio ainda não está aprovado. E para fazer isso com uma criança, exige uma legislação muito maior, porque tem que ter a vinculação com os pais ou quem tem a autonomia daquela criança. Então, quando a gente envolve estudos com crianças, eles são muito mais complexos pela responsabilidade de estar aplicando um medicamento em alguém que ainda tem um dependente para gerir a correlação espinhal final. Uma outra coisa, doutor, esse tratamento é brasileiro, começou no Brasil, é de fora? Infelizmente, até esse ano a gente não tem nenhum remédio brasileiro para câncer. Então, todos os remédios, todas as patentes de novos remédios, os remédios mesmo antigos para câncer, não são brasileiras. Então, a gente ainda não conseguiu lançar nenhuma patente para câncer de qualquer tipo.
Mas hoje já usamos no país, já tem casos de cura, como foi, né? Não tem ainda, mas que já está, já tem a melhora do paciente. Isso, a gente tem até alguns casos em desaparecer o tumor, mas como o remédio já está aprovado há recém 2 meses, ainda é muito pouco tempo. A gente precisa pegar mais tempo com relação... Mas aí ele não volta. Isso mesmo, ainda a gente não pode dizer isso porque o medicamento é tão recente que a gente não tem tempo ainda de seguimento para o tratamento. Para mim, o senhor é uma das autoridades do país, verdade, referência do país em oncologia. O senhor sabe disso há tempo, a gente já se conhece, várias vezes vem nos meus programas. E o que o senhor diria assim para a sociedade, principalmente as pessoas que estão preocupadas, que acabaram de descobrir que tem um câncer ou de pele, e a quem elas procuram? Isso, eu diria que, eu vou dizer assim, a gente tem grandes resultados atualmente com melhoradores de imunidade, que se chama imunoterapia, quando comparado com quimioterapia. Então, eu diria uma sugestão para as pessoas que tiveram o diagnóstico recente de câncer, vou focar principalmente câncer de pulmão, câncer de pele tipo melanoma e câncer de bexiga. A gente atualmente tem disponível no Brasil remédios que são estimuladores de imunidade, as imunoterapias, que a gente quer ter esse objetivo de melhorar o resultado com relação à quimioterapia. Então, todo mundo que tem diagnóstico de câncer de pulmão, melanoma e câncer de bexiga deve discutir com o seu médico a intenção, isso mesmo, de participar de protocolos de imunoterapia. Se eles não funcionarem, a quimioterapia está disponível em qualquer local. Então, é uma chance a mais da pessoa abrir uma esperança e, quem sabe, mudar a história de vida dessa pessoa. Eu vou fazer a pergunta para o senhor, que garanto que está em casa também se interessa de saber. Se eu fizer esse tratamento com a imunoterapia, isso, e esse tratamento a mim não surtiu efeito, até porque eu vou ser causadora disso, porque afinal é eu que vou conseguir, não, eu quero ficar melhor, meu organismo tem que trabalhar porque eu vou ficar melhor. Mas se não conseguir isso, nesse espaço de tempo, esse câncer não evoluiu muito para começar uma quimioterapia? Isso, a gente tem prazos bastante curtos, né, para avaliar a progressão do tumor, com tomografias, ressonâncias ou PET. Sim. Então a gente está falando, se um paciente pior, a gente está falando de 4 semanas de avaliação. É pouco tempo, muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E a gente consegue resgatar com quimioterapia, caso não funcionasse. Agora, como esses remédios são muito recentes e ainda tem acesso muito restrito, é importante participar de protocolos de pesquisa, que é uma forma da pessoa tentar mudar a história, porque se ela não conseguir participar de um protocolo, vai ficar só a quimioterapia, não tem como resgatar após o imuno. Porque assim, ele não está à venda ainda, não é uma medicação que está à venda no mercado. Isso é só centros de oncologia. Centros de pesquisa que estão para não começar com quimioterapia, mas se já começou com quimioterapia, já está disponível já está disponível em comercialização para câncer de pulmão e melanoma. Esses 2 tumores já tem disponível para quem já fez quimioterapia. Para quem não fez quimioterapia ainda, eu não quero começar com quimio, eu quero aumentar minha esperança com imunoterapia, participando de protocolos de pesquisa. Se não, tem que o INSS, como diz o outro, o SUS não vai cobrir. Não vai cobrir. Olha, doutor, muito obrigada pela sua participação. Não sei se o senhor tem algum recadinho para as pessoas de casa, porque o importante mesmo é prevenir, né? Tá sempre na frente da doença. Eu digo, sempre buscou, vai saber o que está acontecendo, qual foi as transformações que aconteceu no corpo. Busca o profissional, né, doutor? Perfeito. E se eu quiser falar alguma coisa, eu vou dizer, em termos de saúde pública, fazer uma campanha, então, aqui, né? Já que é período eleitoral, claro, de banir o cigarro da comunidade. Então, se fosse falar alguma coisa, seria banir o cigarro. Fala para o nosso público de casa o que o cigarro faz na sua vida. Fala, doutor. Se a gente está falando aqui, no caso do câncer de pulmão, do câncer de bexiga, são todos causadores, né, direto pelo hábito de fumar. Então, a gente está falando em quem fuma, o aumento de risco do tipo de câncer de pulmão, o não pequenas células ou pequenas células são os mais comuns, o câncer de bexiga, o câncer de cabeça e pescoço, piora do câncer de colo de útero, que as mulheres fazem o preventivo, o câncer de traqueia, o câncer de língua, todos esses tumores estão relacionados com o cigarro. Então a gente já tem até algumas estatísticas, se a gente conseguisse banir o cigarro da população, 1/3 dos casos seriam evitados. A gente está falando de 33% dos cânceres no mundo serem banidos com uma ação que é banir o cigarro. Realmente é muito. Doutor,
Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Melhor da Tarde. Voltaremos, né? Porque não falta realmente informações, né? Eu agradeço e uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado.